nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Irmãos e irmãs, um bom dia. Hoje é dia eucarístico. Jesus eucarístico seja amado, honrado e adorado em nossos corações, em nossas vidas. Reserve um tempinho, vá visitar Jesus eucarístico. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é lindo, lindo mesmo, né? O evangelho que é um evangelho vocacional. Lembra o nosso chamado. Bonito perceber Jesus se aproximando dos futuros discípulos, impulsionando esses discípulos a irem para as águas mais profundas, depois de terem pescado a noite toda, não tinha pego nada, mas em atenção à palavra do Senhor, eles lançam as redes. E ali, por causa da palavra de Jesus, por causa da presença de Jesus, as redes vêm abarrotadas de peixes. E a graça acontece. Meus irmãos e minhas irmãs, primeira coisa, se nós estamos na igreja é porque Jesus nos chamou. Os padres, as religiosos consagrados, bispos, papa, os fiéis leigos, casados, solteiros. É o chamado de Deus. Meus irmãos, nós temos que receber esse chamado de Deus no nosso coração que diz: vá para as águas mais profundas. Quer dizer, não fique aí na beira do lago, não fique aí apenas molhando os pés, não fique aí com vergonha, com medo, não fique aí intimidado, não fique aí, às vezes acuado. Não, Jesus diz: vá para as águas mais profundas. E essa palavra hoje ela pode ser recebida na nossa vida como uma oportunidade que nós temos de avançar na direção desse mar, ir para as águas mais profundas e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, trabalhar na obra de Deus, oferecer os nossos dons, os nossos carismas dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, não ficar acomodado. Às vezes tem gente que está com o seu barquinho parado na beira da praia, às vezes porque ficou com medo de avançar, de poder enfrentar as ondas, às vezes até com medo de afundar. Estão se perdendo por causa disso. A palavra de Deus, a palavra de Jesus para Pedro, para os discípulos e para nós é essa, é ir
é avançar, é confiar. Como Pedro dizia, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Meu povo, quando nós pregamos a palavra, quando nós fazemos uma palestra, um retiro, quando nós participamos das pastorais, quando nós ajudamos dando um curso, quando nós ensinamos a doutrina da igreja, quando nós ensinamos a Bíblia, eu que estou aqui fazendo essa homilia para vocês, é em atenção à palavra do Senhor, não é em atenção à minha palavra, não é em atenção ao meu querer, não é em atenção às minhas vontades, não. Nós temos que fazer tudo na igreja, qualquer trabalho, qualquer missão, tudo que nós fazemos é em atenção à palavra de Deus, em atenção ao Evangelho, e aí nós anunciamos, nós pregamos, nós falamos, nós levamos a palavra de Deus a todas as pessoas, e isso deve encher o nosso coração, a nossa alma de alegria. Nós vamos ter uma pesca farta se nós estivermos unidos a Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. É unido a Jesus que nós vamos poder anunciar e pregar a palavra e com certeza ter muitos frutos. São José Maria nos diz: devemos pedir a Deus a fé, a esperança, a caridade, com humildade, com uma oração perseverante, com uma conduta honrada e com costumes limpos. É assim que deve ser a nossa caminhada. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.